O tema da aula de hoje é sobre rescisão do contrato de trabalho. E aí eu trouxe para vocês um exemplo prático em relação a uma situação do Bruno, um auxiliar administrativo que foi admitido em 4 de janeiro de 2021 e desligado agora em 16 de maio de 2022. Se você consultar a tabela do aviso prévio, você vai identificar que existe o aviso prévio, ele é proporcional ao tempo de serviço. Então, o que ocorre? Como o Bruno tem 1 ano, 4 meses e 13 dias, ele tem direito a 33 dias de aviso prévio. Ou seja, o desligamento dele aconteceu em 16 de maio de 2022. A projeção do aviso prévio, contando 33 dias a partir do dia 16, vai de 17 de maio de 2022 a 18 de junho de 2022. Por que isso? Porque o aviso prévio, ele conta para tempo de serviço para todos os fins. Ainda que ele tenha sido desligado em 16 de maio, todos os direitos dele fica garantido até o término do aviso prévio, que é 18 de 6 de 2022. Na situação proposta, ele tem umas férias vencidas. O período aquisitivo dele, férias vencidas. A data de admissão, 4 de janeiro de 2021. Qual é o período aquisitivo desse empregado? De 4 de janeiro de 2021 a 3 de janeiro de 2022. Aqui é o período aquisitivo dele. E ele ainda não usufruiu dessas férias. A partir de 4 de janeiro de 2022, começa a contar um novo período. Só que houve uma interrupção, que é em 16 de maio de 2022, que é a data do desligamento. Então, de 4 de janeiro de 2022 a 16 de maio de 2022, ele tem 4 meses e 13 dias. E aí dá direito ao quê? A 4 dozeavos de férias proporcionais. Se fosse 4 meses e 15 dias ou mais, ele teria direito a 5 dozeavos. Outra informação é em relação ao salário base dele, 1.716. E ele também recebe insalubridade no grau máximo, que corresponde a 40% sobre o salário mínimo vigente, que dá um valor de R$ 484,80. Iremos considerar nessa situação que ele tem uma média em relação às horas extras e descanso semanal remunerado. E a maior remuneração dele será o salário adicional de salubridade, mais as médias de horas extras e DSR. Total da remuneração, R$ 2.341,20. Importante ressaltar que existem regras para fins de apuração de média. Então, quando vai se fazer um cálculo de rescisão de contrato, o que ocorre? É feito vários tipos de média, porque existem tempos diferentes. Por exemplo, para fazer o pagamento do aviso prévio indenizado, a média é dos 12 últimos meses, contados da data de desligamento. Em relação a férias vencidas e proporcionais, a média é calculada dentro do período aquisitivo a que o empregado tem direito. E o 13º, ele é calculado em relação à média do ano calendário. Então, para cada verba devida, existe um período de apuração de médias. Nesse caso específico, para fins didáticos, a gente vai considerar a mesma média para todos os cálculos, em relação a aviso prévio, em relação às férias vencidas, férias proporcionais e 13º. Mas é importante salientar que existem essas particularidades. E os sistemas de folha de pagamento, eles vão acumulando as horas extras, DSR, ou comissões, de acordo com o período aí aquisitivo, ou ano calendário, ou os 12 últimos meses, para fins de cálculo
de rescisão de contrato. Então, vamos lá. Se ele foi demitido sem justa causa, quais são os direitos que ele tem? Tem o saldo de salário. O que é saldo de salário? O saldo de salário é o período, os dias trabalhados que ainda faltam pagar ao empregado. Nesse caso, se o desligamento está acontecendo em 16 de maio, seria do dia 1º de maio ao dia 16 que tem que pagar o saldo de salário pendente para esse empregado. Qual é a fórmula? Salário base dividido por 30 vezes o número de dias trabalhados. Então, aqui tem a aplicação. Salário dividido por 30 vezes 16, que dá um total de 915,20. A insalubridade também é proporcional aos dias trabalhados, no caso, 16 dias, que é do dia 1º ao dia 16. Qual é a fórmula? Pegar a insalubridade cheia, né, equivalente ao mês inteiro, dividir por 30, multiplicar pelo número de dias trabalhados, que é essa aplicação aqui, 484,80 dividido por 30 vezes 16, que dá o valor de 258,56. 13º salário, ele é proporcional, porque o 13º já foi pago, né, referente ao exercício anterior, e a partir de janeiro começa uma nova contagem. E o período devido é de 1/1 de 2022 até o dia 16. Aqui, o empregado já faz jus, né, a 5/12, né, porque o contrato dele está sendo desligado no dia 16. Qual é a fórmula? A remuneração dividido por 12 vezes o número de meses trabalhados. Então, 2.341,20 dividido por 12 vezes 5 dá um total de 975,50. Férias vencidas. Nessa situação proposta, o empregado ele não usufruiu essas férias, ele tem direito às férias vencidas. 30 dias, vamos considerando que ele tem até 5 faltas não justificadas no período aquisitivo. Então, ele tem direito a 30 dias de férias. Fórmula, remuneração dividido por 30 vezes o número de dias adquiridos. No caso dele é 30 dias, é dividido por 30 vezes 30, que dá um total de 2.341,20. Agora, vamos para o cálculo das férias proporcionais, que o novo período aquisitivo começou em 4 de janeiro de 2022 e foi interrompido no dia 16, e do dia 4 de janeiro a 16 de maio, ele tem direito a 4/12. Fórmula, remuneração dividido por 12 vezes o número de meses trabalhados. Então, 2.341,20 dividido por 12 vezes 4, que dá um total de 780,40. Vamos para os demais cálculos, depois a gente volta aqui para falar um pouquinho do terço constitucional. O aviso prévio indenizado, como já foi falado, né, existe uma tabela lá de aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, e se o empregado tem até 1 ano e tem direito a 30 dias. Passou de 1 ano, aumenta mais 3 dias, 33, 2 anos, 36 e assim por diante. No caso dele, ele tem direito a 33 dias. Então, é remuneração dividido por 30 vezes o número de dias do aviso prévio. No caso dele, são 33 dias, dá um valor de 2.575,32. 13º aviso prévio indenizado. O que é isso? Lembra que a gente comentou o seguinte, o aviso prévio, ele conta para tempo de serviço. Então, existe aqui uma projeção do aviso prévio de 33 dias. É como se o empregado trabalhasse até o dia 18/6 de 2022. E aí, o que ocorre? Ele tem direito a mais um avo, porque se ele é considerado como se ele estivesse trabalhando até 18/6 de 2022, ele faz jus também ao mês de junho. Então, nós pagamos 5 aqui, né, até maio, e aí é devido mais
1/12 referente a esse período do aviso prévio indenizado. E aí, fórmula, remuneração dividido por 12 vezes o número de meses da projeção do aviso prévio, que vai dar um valor de 195,10. A mesma coisa ocorre em relação às férias. O período do aviso prévio como conta para tempo de serviço, o empregado faz jus a mais um algo referente às férias proporcionais. Então, é a mesma coisa, remuneração dividido por 12 vezes o número de meses da projeção do aviso, que dá um total de 195,10. No termo de rescisão de contrato, existe lá um campo que é terço constitucional, que é a mesma coisa que o adicional de 1/3 sobre as férias. E aí, como é que eu calculo isso? Agora eu vou pegar todos os valores que eu paguei, né, que são devidos a títulos de férias, e calcular 1/3. Então, eu vou pegar aqui o valor das férias vencidas, mais as férias proporcionais, mais as férias da projeção do aviso prévio. E aí dá um total de 3.316,70, vou calcular 1/3, quer dizer, vou dividir por 3, e esse empregado vai ter direito aí a 1.105,57. Dessa forma, a gente já tem os valores brutos desse empregado, 9.341,95. Esse é o total bruto. Pagando o quê? Saldo de salário, a insalubridade proporcional, o 13º devido naquele ano, as férias vencidas que não foram tiradas, as férias proporcionais, o aviso prévio indenizado e a projeção do aviso prévio em relação a 13º e férias, e, por fim, o cálculo do terço constitucional, que é o somatório de tudo que foi pago a título de férias. E agora temos a situação dos descontos, né? O INSS sobre o 13º, o imposto de renda e o imposto de renda sobre o 13º. Na rescisão de contrato, existe uma particularidade. As férias, tudo relacionado a férias, paga em rescisão de contrato, não tem incidência de INSS, a empresa não recolhe FGTS e não há desconto também de imposto de renda. E o que sobra, então? Em relação ao INSS, nessa rescisão que foi calculada, nós só temos o quê? O saldo de salário mais a insalubridade, que eu vou aplicar o quê? A tabela do INSS. Então, eu vou pegar lá o valor que foi pago a título de saldo de salário mais insalubridade, que dá um total de 1.173,76, e a tabela do INSS nessa faixa de 7,5%, que dá um total de 88,03. A tabela do INSS, essa tabela aqui, né, que está em vigência 2022, que é até 1.212, a alíquota 7,5%, não existe dedução, tá? Então, nesse caso aqui, temos 1.173,76, está dentro daquela faixa ali, eu vou achar 7,5%, e o desconto de INSS é de 88,03. E INSS sobre o 13º, mesma coisa, vou pegar o 13º que foi pago proporcional lá na rescisão, 975,50, mais o 13º da projeção do aviso prévio, e aí vou aplicar a tabela. O somatório disso dá 1.170, cai na faixa de 7,5, eu vou ter aqui 87,79. Imposto de renda. Quais as verbas que têm imposto de renda nessa situação proposta? Somente o saldo de salário e adicional de insalubridade. Que eu pegaria o quê? O que foi pago de saldo de salário, mais insalubridade, menos o INSS, menos o dependente que ele tem, eu acharia a minha base, né? Acho a minha base de imposto de renda, que vai ficar abaixo da tabela e não vai ter desconto nenhum. A mesma coisa em relação ao 13º. Pegaria todo o valor pago para fins de
13º, tanto proporcional quanto a projeção do 13º, menos o INSS, menos o dependente, para achar a base de imposto de renda sobre o 13º, e vai cair numa faixa abaixo, aí também não vai ter desconto de imposto de renda. Então, nesse caso aqui, só haverá o desconto de INSS, do salário e insalubridade, e o desconto de INSS sobre as verbas pagas a título de 13º salário, tá? E o valor líquido da rescisão de contrato é o total de vencimentos, né, 2.341,95, menos total de desconto, que é 175,82, e o líquido a receber desse empregado é de 9.166,13. Esse é o valor que a empresa irá pagar, tem um prazo, né, a legislação define que a empresa tem até 10 dias a contar da data do desligamento para fazer o crédito do pagamento aí das verbas rescisórias devidas ao empregado. E aí, nós encerramos aqui a nossa aula, né, em relação à rescisão de contrato. E aí a gente vai para nosso encontro aí online para tirar todas as dúvidas. Vejo vocês daqui a pouco.